Fala, rapaziada da Fábrica de Green, Matheus Moreira mais uma vez aqui para a gente trazer aí as oportunidades desse dia 27/12, sabadão, voltando algumas ligas, né? Ligas europeias especialmente, tem Premier League aí para a gente analisar, já teve na sexta-feira, também tem Série A do Campeonato Italiano para a gente poder fazer a análise, enfim. Duas coisas. Primeiro, deixa aí no comentário de que time é essa camisa roxa, diferente. E vamos falar dos resultados. Resultado dessa sexta-feira. Resultado de sexta, 26/12. Não foi um dia com muitas possibilidades, mas eu peguei aí 10 joguinhos, 10 oportunidades, e das 10 a gente acertou 7. Tá? Então, 70% aí a gente acertou. Ficamos por conta de um escanteio no jogo do Standard Liège. No jogo do Millwall, né, na Championship, acabou não saindo nenhum gol, a gente botou para 1,5. E também no jogo do Hull City, que era para ter under 4,5 cartões, mas acabou saindo cartões demais, tá? Lembrando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você ainda não deixou, ou deixa no final do vídeo, fica a critério. Vai vendo se você está aqui pela primeira vez e vê se deixa o like, tá? Meta de 100 likes para poder ter bilhete pronto para o próximo vídeo. Esse vídeo vai ter, então fica atento no comentário fixado que vai ter lá o bilhete pronto para vocês, tá? Vamos para as oportunidades? Pronto, tá na tela aí os jogos. O jogo que a gente vai começar analisando, Nottingham Forest e Manchester City. Eu peguei todos os jogos da Premier League do sábado, tá? E todos os jogos, perdão, da Série A Team do Campeonato Italiano também. Então vamos começar por Nottingham Forest e Manchester United. Já botando, inclusive, aí a oportunidade na tela, mais de 1,5 gols na partida. Trazendo os dados, tá aí. Nos últimos 10 jogos da equipe do Nottingham Forest, em 7 tivemos esse 2 gols pelo menos na partida, tá? E pelo lado do Manchester City ainda melhor. Em todos os últimos 10 jogos aí do Manchester City, a gente teve pelo menos 2 gols na partida. Nos últimos 10 jogos, muitas vezes o próprio Manchester City já marcando 2 gols, tá? Nos últimos 10 jogos aí, em 8, só o Manchester City já marcou 2 golzinhos. Então é bem interessante aí esse over 1,5 gols na partida do Nottingham Forest e Manchester City. Próximo jogo, jogo do Arsenal. A gente vai pegar jogos dos 3 primeiros colocados, né? Hoje, Arsenal primeiro colocado, City que a gente acabou de falar, e também jogo do Aston Villa, que é o jogo da rodada, na minha visão, porque é Chelsea e Aston Villa, um belo jogo aí, o Unai Emery fazendo um trabalho gigantesco no Aston Villa. Arsenal e Brighton. Under 4,5 cartões na partida. Trazendo esse dado, é muito interessante que a equipe do Arsenal tem tido under gols e under cartões com certa facilidade, tá? De maneira geral. E aí tá as médias das duas equipes. Esse under 4,5 cartões bateu em 9 dos últimos 10 jogos do Arsenal, em 8 dos últimos 10 jogos do Brighton. Entre média de marcados e sofridos, a gente fica ali no 3,8 das duas equipes, ou seja, tranquilo, dá para sair um quarto cartão ali com tranquilidade. Média de marcados de 1,7 pelo lado do Arsenal e 2,1 pelo lado do Brighton, tá? Então fiquem atentos aí, especialmente para o ao vivo, mas de maneira geral, uma linha que bate com tranquilidade nas duas equipes. Próximo jogo, jogo do Liverpool. Liverpool e Wolverhampton. Wolverhampton que continua sem vencer nenhuma no campeonato. Último colocado, apenas 2 pontos em 17 jogos. 0 vitórias, 2 empates e 15 derrotas. É a pior campanha nos últimos anos, com certeza. A gente tem aqui o exemplo do Sport, né? Que foi muito mal no campeonato de 2020. Terminou com 10 derrotas seguidas no campeonato, que foi uma sequência pavorosa. Coisa que o Wolverhampton gostou e está fazendo o mesmo, porque já está com 10 derrotas seguidas a equipe do Wolverhampton atualmente, tá? Enquanto o Liverpool, que vem numa retomada, né, nos últimos 5 jogos não perdeu, tinha uma sequência ruim, né, de 7 jogos, 6 derrotas e uma vitória, e agora está 5 jogos sem perder. E a linha que a gente vai para esse over 3,5 cantos no HT, duas equipes que têm médias razoáveis de cantos e médias que batem com tranquilidade para ter 4 ou mais escanteios no primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos do Liverpool, em 8 a linha bateu, em 7 da equipe do Wolverhampton a linha também bateu. Tá? Muitas das vezes no lado do Wolverhampton sofrendo escanteios, tá? Então talvez um handicap a favor do Liverpool também vale a pena, tá? Então fica de olho. Próximo jogo, aí sim o jogo da rodada no meu ponto de vista, Chelsea e Aston Villa. Chelsea joga em casa, é o quarto colocado,
Aston Villa, o terceiro colocado, e Aston Villa, tendo em vista com Arsenal e com Manchester City, joga por último. Então ele vai a campo já sabendo se Arsenal e Manchester City pipocaram ou não na rodada e já tendo possibilidade de, quem sabe, ser o novo vice-líder do campeonato. Líder eu acho difícil, que teria que ser uma goleada histórica no Chelsea ali. Enfim, o saldo de gol ainda é muito diferente. Mas, com relação à pontuação, chegaria a 39 pontos. Então, os três aí que estão brigando pelo título acirradamente, né? Manchester City, como sempre, o Arsenal nos últimos anos bastante, e o Aston Villa. Chelsea tem ficado para trás aí na Premier League, focado um pouco mais em Champions, né? Conseguiu levar duas nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Oportunidade, já coloquei na tela as duas oportunidades, as duas relacionadas aos escanteios das equipes, tá? Com relação ao under 5.5 cantos no primeiro tempo, linha essa que bateu em todos os últimos 10 jogos da equipe, essa última oportunidade aqui, tá? Que é o under 6, é o nosso 5.5. Em todos os últimos 10 jogos do Chelsea, a linha bateu. Então, 100% de possibilidade ali pelo lado do Chelsea nos últimos 10 jogos, obviamente, né? E pelo lado do Aston Villa, em 9 dos últimos 10 jogos. Então, uma linha bem tranquila para poder bater também. Outra linha interessante é pensando também no undercantos, mas na partida como um todo. Duas equipes que têm média de 4.9, 4.7, ou seja, somados ficamos abaixo ali do 10. E entre marcados e sofridos, são equipes que sofrem poucos escanteios, tá? Então acredito que esteja um jogo com poucos escanteios. A linha do under 10.5, ou seja, menos de 10.5 cantos, bateu em 8 dos últimos 10 jogos das duas equipes, tá? Tanto do Chelsea como do Aston Villa. Então uma linha bem interessante para a gente pegar também. Ainda em campeonato da Premier League, temos aí Burnley e Everton. 19º colocado, penúltimo colocado, né? Com 11 pontos. Os três últimos, inclusive, estão bem solitários lá embaixo, né? No à toa, o 17º, o Nottingham Forest tem 18,5 a mais do que o primeiro dentro da zona, que é o West Ham. Enfim, e a equipe do Everton, 24 pontos, podendo vencer e podendo ultrapassar três equipes, né? Brighton, podendo ultrapassar duas equipes, Crystal Palace e Brighton, tá? Vai depender aí da equipe do... O Manchester United não tem como ultrapassar, porque ele acabou de vencer por 1-0 a equipe do Newcastle, inclusive atrapalhando quem foi em 1,5. Ambas marcam aí nesse jogo do Manchester United, que sofreu, tomou bola na trave, falha do goleiro, mesmo assim, pênalti não marcado, no meu ponto de vista. Mesmo assim, jogo 1-0 Manchester United. Enfim, vamos lá. Para esse jogo do Burnley, a gente vai para gol no primeiro tempo, né? Linha essa que bateu nos últimos 10 jogos, em 8 jogos, tanto do Burnley como do Everton. Bem tranquilo também, a possibilidade bem legal, 80%. Próximo jogo, Brentford e Bournemouth. Brentford joga em casa, é forte jogando em casa, enquanto a equipe do Bournemouth é muito fraca jogando fora de casa. Por isso a gente vai aproveitar esse casa ou empate, tá? O Brentford que jogando em casa, vou trazer os dados aqui, nos últimos 8 jogos em casa na Premier League, tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota jogando em casa até o momento. Enquanto a equipe do Bournemouth, jogando fora de casa, só tem uma vitória jogando fora de casa, ou seja, esse casa ou empate aí com uma excelente oportunidade. De todos os seus 23 pontos, para vocês terem uma noção, 17 foram conquistados em casa da equipe do Brentford, que é muito forte jogando em casa, mas deixa a desejar jogando fora de casa. Então, já que tá jogando em casa, a gente vai pegar aí esse caso ou empate, tá? Próximo jogo, ainda em Premier League, West Ham e Fulham. A gente vai para overcantos na partida, tá? O West Ham, como eu mencionei, é o antepenúltimo colocado, com apenas 13 pontos. O Fulham, 13º, tá ali no meio da tabela, mais para baixo, né? Obviamente. E uma estatística interessante para esse jogo é o overcanto. São duas equipes que têm médias altas de escanteios. Tanto o West Ham como o Fulham têm uma média mínima de marcados de 5 cantos. E não só isso, o West Ham sofre quase 6 cantos por partida e a equipe do Fulham também não sai muito atrás, sofre ali 4,7. O over 8,5 bateu em 9 dos últimos 10 jogos do Fulham, em 7 dos últimos 10 jogos da equipe do West Ham United. Fechou? Próximo jogo, sair um pouco aí da Premier League e ir agora para o campeonato italiano. Parma joga em casa contra a equipe da Fiorentina. Fiorentina que venceu a sua primeira partida na
rodada passada por 5-2, salvo engano, não me lembro contra quem agora, mas venceu a primeira em casa, a primeira partida na Série A, não só em casa, como no campeonato, tá? Tem uma vitória apenas, que é a da rodada anterior. Vamos ver se vai começar a remontada ou não, né? Mas um dado muito interessante para esse jogo é que é um jogo que não é muito over, não à toa 1,5 aparece aí com 60% pelo lado do Parma, 80% pelo lado da Fiorentina, muito bom, mas apenas 60% pelo lado do Parma, enfim, que é uma equipe que não marca muitos gols, né? Tem a média de 0,8 nos últimos jogos, é bem fraca. No entanto, nas poucas vezes que marcam, muitas vezes é no segundo tempo, tá? Os últimos 10 jogos aí, ou marca ou sofre no segundo tempo a equipe da Parma e a equipe da Fiorentina também. Nos últimos 10 jogos, em 7 jogos da Parma bateu o gol no segundo tempo, e pelo lado da Fiorentina, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu esse golzinho no segundo tempo. Excelente, pensando em alguns cenários como esse lance de sair golzinho aí, tanto do Parma como da Fiorentina, para das duas equipes sofrer gols, tá? Vamos para o próximo jogo, Lecce e Como. Lecce jogando em casa, Como que vem surpreendendo de maneira positiva, né? E uma linha interessante para esse jogo é de under 3,5 gols na partida. Mais uma linha interessante, na verdade, para o jogo da Parma, tá? Tem duas oportunidades. É para over 2,5 cartões na partida, tá? Linha que bateu em 100% dos últimos 10 jogos da equipe da Fiorentina, em 7 dos últimos 10 jogos da equipe da Parma. Então, duas oportunidades aí para o jogo da Parma e Fiorentina também. Inclusive, deixa eu botar aqui que são 14 oportunidades hoje das 12 partidas. Agora sim, vamos para a Lecce e Como. Lecce jogando em casa e a possibilidade do under 3,5 gols na partida. É um jogo bastante under, tá? Um under 2,5 também é uma boa possibilidade para esse jogo. Não à toa, nos últimos 10 jogos no Lecce, em 8 tivemos esse under 2,5, em 7 pelo lado do Como. Pensando em alavancagem, pensando em uma dupla seleção, esse under 3,5 é perfeito, com 90% de probabilidade pelo lado do time do Lecce e 70% também pelo lado do time do Como. Tá? Duas equipes aí que tem média de fazer poucos gols. Então, excelente aí para ir nesse under gols. Próximo jogo, Torino e Cagliari. E aí a gente vai mais uma vez aí para escanteios, under escanteios. Média das duas equipes são baixas, 4,1 e 3,5, tá? E under 10,5 bateu em 9 oportunidades pelo time de fora, né? Ou seja, para o Cagliari, em 7 pelo time do Torino nos últimos 10 jogos. Uma linha bem tranquila também, com a possibilidade média de 80%. Próximo jogo, sem tirar o under 10,5 aí da tela, Udinese e Lazio, que também são equipes de under escanteios. A gente vai trazer aqui a estatística. Os últimos 10 jogos das duas equipes, em 8 tivemos under 10,5 pelo lado da Lazio, em 7 pelo lado da Udinese. Uma linha que bate com tranquilidade, 4,6 de média marcados para a Udinese e 4,4 para o lado da Lazio. E ainda melhor, a Lazio não só marca pouco, como também sofre muito pouco, apenas 2,8 de média de escanteios sofridos. Entre marcados e sofridos, a média da Lazio é de 7,2, que naturalmente pode ser quem vai ditar um pouco o ritmo, mas acredito num jogo bem equilibrado entre as duas equipes, tá? Por último, não menos importante, Pisa e Juventus, tá? E aí, a oportunidade é para Juventus vencer em escanteios na partida. A equipe que tem uma média de 5,1 contra 3,3 da equipe da Pisa. É atualmente a quinta colocada contra a penúltima colocada do campeonato, que é a Pisa, tá? Então, a gente é a equipe do Pisa, então a gente vai aí para vitória da Juventus, que também faz bastante escanteios, sofre menos do que faz, enquanto a equipe do Pisa faz menos do que sofre. Tá? Então, a gente vai aproveitar essa média legal para o lado da Juventus e pegar a vitória da Juventus em escanteios, tá? Beleza, essas foram as oportunidades aí desse sabadão, já voltando um pouco mais aí pro futebol. E se você chegou até aqui, não tem motivo nenhum para você não deixar o like. E se você ainda não é inscrito, se inscrever também no canal na Fábrica de Green. Tem vídeo todos os dias, independentemente do futebol. A gente tenta fazer vídeo todo dia, nem que seja para mandar aqui 1, 2, 3 palpites, como foi o caso do nosso dia 25, né? Que a gente só mandou aí 5 palpites. Um dia que a gente teve que forçar um pouco a barra, pegar ali campeonatos como Sauditão e Argelino, mas deu certo, a gente conseguiu
botar as opções. Grupo no Telegram e no WhatsApp, link na descrição, tá? Para você fazer parte lá da nossa comunidade. A gente faz ações por lá, bônus, promoções, entre outros. Tudo no grupo do Telegram ou do WhatsApp, tá? Muito parecidos os conteúdos. E também acesso ao Packball para estudo, que é esse software que a gente usa, né? Mostrando para vocês, é esse software todo aí que a gente usa para poder fazer todas as análises, encontrar as melhores oportunidades. É através do Packball, que é uma ferramenta gratuita, mas que tem a sua versão paga, e por esse link você ganha desconto ou mesmo dias grátis para poder testar, tá? Clica aí para você fazer a adesão. Lembrando, aposta não é investimento, tá? Faça sempre a sua gestão de risco, tá? Gestão de banca e de risco, né? Faça a gestão de banca. Inclusive, eu vou botar isso aqui como aviso aqui na tela também, porque é muito importante, faça gestão de banca. É só para maiores de 18 anos, joga com responsabilidade, apostas não é investimento, e tudo aqui que eu falo para vocês é baseado no meu estudo. E aí eu passo como algo informativo e opinativo para vocês. Valeu? É isso. Um beijo e até o vídeo de domingo. Que tem mais dicas aí, domingão recheado também, tem Premier League, já adianto, tem Premier League, tem Série A, tem campeonato português também. Tá começando a voltar um pouco aí o futebol no campeonato europeu pra gente. Valeu, um beijo, até amanhã.